Esse texto ele fala sobre termos o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falando assim que ele, sendo Deus, nunca achou que ele estava se apropriando de algo de Deus. Ele nunca teve uma falsa humildade. Ele, quando tinha que declarar, sou Deus, ele declarava, né? Então, algumas vezes na minha vida eu percebi algumas atitudes erradas nesse sentido. Se eu tinha que fazer uma prova e não tinha estudado o suficiente, e era muito possível que eu ia tirar uma nota baixa, para me prevenir diante dos colegas, eu já dizia assim, não vai dar nada essa vez, porque não estudei nada, não sei nada, a coisa vai ficar feia. Só que daí tinha feito a prova, não tinha tirado 0, não tinha tirado 1, não tinha tirado 2, às vezes tinha tirado 5, 6, 7. Exatamente para as pessoas poderem pensar, mas se ele tivesse estudado, imagine que nota que ele tiraria. A gente faz essas coisas para se prevenir, para se defender. É questão do nosso orgulho. Por isso o texto diz assim, Jesus ele nunca, quando disse eu sou Deus, ele nunca disse assim eu estou, é como se ele estivesse roubando alguma coisa de Deus. Ele nunca disse com orgulho, com ostentação, mas também nunca teve uma falsa humildade de dizer assim, mas eu não sou tanto assim, porque eu sou humano, eu sou fraco, né? Eu sou incapaz, eu não tenho todo o conhecimento do meu pai, né? Então ele poderia também usar de uma falsa humildade que ele nunca usou. Então a gente precisa de Deus ter esse conhecimento, discernimento do nosso pensamento e o propósito do coração, porque Deus, ele é capaz de nos dar esse discernimento das nossas palavras, de a gente estar usando de uma falsa humildade para se sair bem, né? Para enganar as pessoas, para ter bom êxito e ter assim o acolhimento das pessoas. Então Jesus ele está dizendo assim, tenha o sentimento de Cristo. Jesus ele não usou dessa artimanha. E ainda diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em figura humana, ele se esvaziou. E o verso 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria dizer assim, que quando Deus está dizendo assim para você, tenha o sentimento de Cristo, você vai perceber que o sentimento de Cristo é um sentimento de liberdade de fato. Ele é totalmente livre. Ele escolheu vir morar aqui. Ele escolheu se esvaziar da sua glória. Ele escolheu estar num estado onde ele podia dizer, eu não sei nem o dia da minha volta. O meu pai sabe, mas eu não sei. Então isso tudo foi uma escolha dele, de se esvaziar da sua glória e de se limitar aqui à situação terrena, de canseira, de fome, de sede, de ser humilhado, de ser zombado, de ser criticado, de ter um corpo humano frágil como é o nosso corpo. Ele tomou essa decisão. E você vê assim que o caminho da liberdade real, ele não liga de estar sendo rejeitado. Ele não sofre na questão assim, de ter que se proteger de não ser criticado. Ele também tem uma noção exata de quem ele é,
Ele sabe que ele é o filho amado do Pai, que o Pai tem prazer nele. Então também ele não se importa da zombaria que foi feita com ele, porque ele tem noção do seu valor. Não porque ele tem um celular assim, não porque ele tem um carro assim, não porque ele tem um título ou porque tem dinheiro na conta, mas porque ele é amado do Pai. Então ele não se importa do que ele está fazendo, e ele faz isso por amor. No entanto, ali diz assim: Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, que seria a recompensa, o valor daquilo que ele está fazendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aqui, quando o Marcos estava lendo esse versículo, eu pensei assim: mas eu não tinha parado para pensar nessa parte. Porque quando todos se dobrarem diante de Jesus nesse dia, quem vai se dobrar nesse dia é o diabo, os seus anjos, a maioria que decidiu ficar no caminho largo, que escolheu os seus prazeres, escolheu fazer a sua vontade, escolheu ganhar a sua vida e não perder a sua vida por causa de Cristo, escolheu ser livre para fazer o que desce na sua cabeça, escolheu se divertir como quisesse, ganhar dinheiro do jeito que pudesse ganhar dinheiro, seja de uma forma legal ou não, não importa. Nesse dia, todos esses vão se dobrar diante de Jesus. Todos eles, sejam anjos, sejam homens, o que for. Só que o que é comum a todos é obrigatório. Todos vão se dobrar não voluntariamente. Todos vão se dobrar obrigatoriamente diante de Jesus. E não é exatamente isso que Jesus está buscando. Quando ele fala conosco, com a igreja, a palavra de Deus diz assim lá em João 4, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma escolha tua, da parte de Deus, você vir aqui. Você precisou abrir mão da televisão, você precisou abrir mão da tua preguiça, você precisou abrir mão daquilo que puxa você para trás, para o inferno, aquilo que puxa a pessoa para as trevas. Então é esse o sentimento de Cristo. São atos voluntários. Haverá um tempo que pessoas vão se dobrar involuntariamente. Por quê? Toda a criação se rende ao seu Criador, querendo ou não. Então haverá um dia que todos vão se render, querendo ou não, ao seu Criador. Mas Deus está chamando pessoas para se renderem voluntariamente diante de críticas, diante de ofensas, diante de contrariedades, diante de humilhações. E ele diz assim: felizes vocês são quando vos injuriarem, quando mentirem e quando disserem todo mal contra vocês, vocês vão ser felizes. Por isso ele diz assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não busque o teu interesse, não busque o teu direito, não fique focando no monte dos problemas, magoando o teu coração,
ressentindo do teu coração. Ah, mas ele não podia ter feito isso. Ah, mas isso foi demais. E aí o teu coração cai no Pantanal da mágoa, do ressentimento, da dor, e aí aprisiona o outro no teu coração, mas é você que fica preso. Veja, Deus está dizendo assim, que quando você tem o mesmo sentimento de Cristo, você fica livre. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente fica preso, porque daí a gente precisa, para ter tal coisa, a gente precisa do dinheiro. E aí, com o tempo, a gente vai ficando idólatra do dinheiro. E Deus diz que o Deus do dinheiro é um Senhor cruel. Quando a gente quer só fazer as nossas vontades, a gente se torna extremamente egoísta. E o egoísmo é uma prisão. Então a pessoa, querendo ou não, ela está presa por alguém que é cruel. No final vai a droga. No final cai numa escravidão sem saída. Sempre tem uma saída, mas a gente está dizendo assim que ele chega ao fundo do poço, né? Que foi a um caminho que ele antes, quando ainda conhecia a luz de Deus, via que aquele caminho era um caminho torto, um caminho estragado, e que ajudou muitos outros a não irem nesse. Mas quando ele serviu ao pecado, os seus olhos se tornaram cegos, e ele entrou nessa mesma lama que tanto ele tinha percebido que era um caminho totalmente errado. Então esse texto, ele está trazendo assim, a importância de você se colocar a tua vida nas mãos de Jesus, você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para você ser livre, para ser encontrado na tua vida atos voluntários, atos que vêm de Deus, ao contrário de atos programados pelas trevas, pela nossa carne, pelo instinto que a gente tem, e tendência e inclinação para o mal, né? Então Deus, ele está querendo achar em você atos voluntários. Por exemplo, para os jovens, vamos dizer, para o Gabriel, num retiro, de repente encontrá-lo lavando as mesas, limpando as mesas, lavando louça, limpando o chão, não porque ele quer ser visto pelas pessoas, não porque ele quer ser visto pelas meninas fazendo isso, mas porque ele viu a mesa suja, porque ele viu que era necessário fazer esse serviço, e ele viu que era importante fazer esse serviço. Sabe, é achar em mim, em você, atos voluntários. Esses tempos atrás eu estava falando com uma mãe que defende com unhas e dentes a sua filha. Diz, não, mas a minha filha, ela conta tudo para mim, tudo que ela tem de podre, ela fala comigo, porque ela confia em mim. Mas eu queria que ela percebesse atos voluntários de Deus na vida da filha. Por quê? Às vezes contar alguns pecados para a mãe e confidenciar algumas coisas não significa que o coração é de Jesus. Significa que muitas vezes ela está negociando, ela entrega algumas coisas para ter a confiança da mãe, e a cegueira da mãe, a paixão da mãe sobre a filha. E ela sabe disso, a filha sabe disso. Então é necessário que essa mãe tire fora o sentimento passional e comece a perceber, dá uma olhadinha no quarto e vê se ela está orando,
se ela está lendo a Bíblia em momentos que a mãe não mandou, em momentos que seria um ato voluntário de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, de estar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus, mas se não, nunca encontra. Sempre que abre a porta, encontra a filha assistindo TV, vendo o celular, vendo isso, vendo aquilo. Significa que ainda não aconteceu atos voluntários. É importante perceber isso, né? Encontrar esses atos voluntários, né? Jesus, ele fala lá em Lucas 17, ele fala assim que o servo fez só o que foi mandado ele fazer. E aí Jesus está dizendo assim, não é exatamente isso que ele está procurando. Ele não quer um servo que faz só o que foi mandado. Tem uma listinha de coisas para ele fazer, e ele fez tudo que está na listinha, mas as outras coisas que ele deveria de fazer, e que ele sabia que deveria fazer, não fez porque tem preguiça, porque não foi mandado. Lembra que eu contei uma história da minha irmã? Que ela foi contratar a empregada, e a empregada disse assim: se for compensa, é tal valor. Se for sem pensa, é tal valor. É mais ou menos assim, compensa é R$1.500, sem pensa é 900. E minha irmã ficou pensando, mas o que é compensa e sem pensa? Até que ela entendeu que compensa é assim. Tem que saber que ela decide se vai fazer feijão, arroz, carne, batata, no almoço. Você vai fazer macarrão no outro dia, você vai fazer galeto, você vai fazer isso, ela decide, tem que pensar no que vai fazer e nos serviços que tem que fazer durante o dia. Aí é 1.500. Mas se tiver a listinha pronta de tudo que tem que fazer, aí pode ser 900. Essa moça era muito inteligente, porque ela sabia a diferença entre ter que pensar e não pensar. Você entende, Gabriel? A questão que é muito mais difícil ter que pensar e ser um filho de Deus voluntariamente, e não só porque o pai e a mãe mandam, e diz para fazer assim, e diz para fazer assim, e para não fazer assim, e fazer o certo, e não fazer o errado, porque o pai e a mãe mandou, né? Tem gente ali dando risada, deve estar sofrendo com esse probleminha. E aquilo que o pai e a mãe quer tanto sobre o filho, é exatamente o que o Pai Celestial quer sobre os seus filhos, e Ele está mostrando que é muito melhor, que é muito superior no mundo espiritual, alguém que sabe o que tem que fazer e faz, né? Eu lembro de uma chácara que tinha em Palmas da igreja, e foi morar lá um casalzinho que sempre eles trabalharam com marcenaria, construção, e eles foram morar lá, meio voluntários naquela chácara. Aí eu gostei muito, porque eu cheguei lá e eu vi que toda aquela madeirama que tinha por lá, estava tudo coberta, tinha telhado em cima, não ficava madeira lá fora molhando como antes eu tinha visto. E eu não precisei falar. Outras lideranças não precisaram falar, porque eles sabiam o que era a lida da madeira e como ela apodrece estando na umidade. Então, Deus, Ele está esperando, Ele está lutando por um povo, por uma igreja, por filhos que tem atos voluntários. Atos programados é aquele que você faz porque você tem um interesse. Ou vai ganhar dinheiro, ou vai ganhar elogio. Os pastores na época de Jesus, eles faziam longas orações porque eles recebiam elogios das suas longas orações.
Eles davam esmolas para serem vistos pelas pessoas. Então havia uma recompensa, e Jesus disse: vocês já receberam a recompensa do que vocês estão fazendo. Vocês não vão receber a recompensa do Pai Celestial, porque vocês já fazem para receber recompensa aqui. Deus procura atos voluntários e não atos mandados. Deus procura atos voluntários. Davi, quando passou por esse problema bem sério, ele tinha visto que ao pecar, Saul se desviava dos caminhos de Deus. Saul entristecia a Deus e não percebia que estava fazendo coisas erradas, porque os seus olhos estavam cegos, e que ele tinha perdido a unção do Espírito Santo na sua vida. E aí Davi diz: Senhor, eu pequei, eu não posso perder a minha unção, eu não posso perder aquilo que o Senhor me deu. E aí ele começa a falar do seu pecado, isso lá no Salmo 51. E uma das coisas que ele pede para Deus: me dê um espírito voluntário, me devolve o espírito voluntário. Porque a pessoa em pecado, ela tem vergonha, ela se fecha, ela fica pelos cantos, ela acha que todo mundo está olhando para ela e que está julgando e está apontando erro. Então ela tem muita culpa e ela carrega esse fardo, e esse fardo cansa a alma. E aí Davi diz: eu preciso da alegria da salvação, eu preciso de novo de um espírito voluntário, eu preciso ter certeza do perdão, e que o Senhor lavou o meu coração completamente, né? Então eu lembro assim, e aqui no caso, eu falei isso lá em Coronel Vivida, o exemplo do André. Eu pego sempre o André como coitado, né? Eu, bode expiatório, uso ele de exemplo, né? Eu falei assim, eu estava ajudando ele lá em Beltrão, quando ele foi para lá, e eu disse assim: André, você tem que pensar mais nos campos, você precisa pensar em Realeza, você precisa pensar em Ampere, você precisa orar por esses lugares, e você precisa abençoar esses lugares. Você mora perto, você... Ah, pastor, por que você não pede para o fulano ir mais lá, que ele mora mais perto do que eu? Por que eu tenho que... Eu disse: bom, se você quiser ser igual ao fulano, então seja. Você escolhe o que você quer ser. Se quer ter preguiça, então continue desse jeito. Então, eu sei que uma exortação assim ainda não é um ato voluntário. Chamar atenção ainda pode ser um ato porque o pastor mandou, eu vou fazer. Não é bom, não é o que Deus procura. Mas Deus usa a exortação, a correção, o chamado de atenção do pai e da mãe, porque pode gerar no filho ainda o ato voluntário. O que aconteceu depois com o André? Ele estava cuidando de Ampere, ele estava cuidando de Realeza, e quando deu um problema lá com o pastor Jeremias em Santo Antônio, que ele não cuidou mais lá de Santo Antônio, aí foi o André cuidar também de Santo Antônio. Por quê? Porque Deus colocou nele um espírito voluntário. Então, mesmo que a gente tenha preguiça, a gente pode ser liberto da preguiça, entendeu? Estou falando com a pessoa certa sobre preguiça? Joguinho? Vício do joguinho? Então, por quê? Porque Deus, Ele pode nos libertar de tudo isso. E veja a bênção que ainda a gente pode ser. Vem a exortação, mas não faça porque foi exortado. Lute diante de Deus para que Ele te dê um espírito
voluntário. É isso que ele está procurando, pessoas que tenham esse espírito voluntário. Jesus, só para terminar essa mensagem, a última coisa que eu vou falar, certo? Jesus, ele fala assim: a justiça de vocês precisa ser maior da justiça feita pelos fariseus. Os fariseus eram os pastores na época, e ele está dizendo assim: a justiça que precisa estar no coração de vocês precisa ser maior do que a dos fariseus. Os fariseus faziam exatamente o que era mandado fazer. Se era para começar o serviço às 8 da manhã, eles começavam às 8 da manhã, e se era para terminar às 6 da tarde, deu 6 da tarde, eles já estavam em pé e já estavam indo embora. Mesmo que tivesse pessoas necessitadas dos conselhos e das orações deles, eles já estavam fora. Eu conheci um pastor que ele, na segunda-feira era o dia de descanso do pastor. Aí o que ele fez? Para não ser incomodado pelos irmãos, naquela época tinha o telefone fixo. Ele tirava da parede para não receber telefonema de irmão chato que ficava ligando, pedindo ajuda na segunda-feira. Então ele ia lá e desligava o telefone, porque ele queria ter sossego na segunda-feira. Jesus está dizendo assim: a tua justiça precisa ir além do fariseu. O fariseu não conseguia entregar o coração a Deus. Ele entregava os atos, até a vida, mas sempre com algum interesse. Veja se é isso que tem acontecido com você. Se o teu relacionamento com Deus é dessa forma, por algum interesse, para ser visto, ou porque a religião manda, porque a igreja manda, porque o pastor manda, né? Fulano, você pode dançar? Não, não posso. Por quê? Porque meu pastor não deixa, porque a minha religião não permite. Atos voluntários é algo que nasce no coração. A tua justiça precisa ir além do fariseu, né? Por quê? Porque você dá o teu coração, é compensa, não é sem pensa, não é automático. O automático é o ato programado, de que você faz por algum interesse, de levar vantagem em alguma coisa. Jesus deixou a sua glória, Ele deixou todas as vantagens pessoais para vir aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.